Começando agora, nós vamos seguir o método Senhora do Destino conforme está no livro. Você pode pegar o seu livro, se você tem ele físico, o livro Senhora do Destino, A Mulher que Ocupa o Seu Lugar no Mundo, uma jornada de superação e protagonismo feminino. Estamos no capítulo 2, na página 26. Eu vou seguir explicando a metodologia. Então, primeiro nós vamos ter os conceitos. Deixa eu voltar. Voltou. E depois nós vamos fazendo os exercícios, a parte prática. E nós teremos a mentoria. A parte de diagnóstico eu vou deixar para fazer com vocês uma aula ao vivo, para vocês entenderem. Você vai ter como se faz essas perguntas, a pergunta entrevista inicial, que não vai ser agora, porque agora, nesse momento, você está aprendendo todo o conceito, toda a metodologia e os livros que estão por trás da metodologia Senhora do Destino. Então, eu vou primeiro, nós vamos num passo a passo aqui no método Senhora do Destino, e nós vamos estudar, né, os livros, nós vamos estudar aqui o significado de cada um, a parte teórica. Nós temos que ter a parte teórica. Então, não veio do nada, assim, não foi da minha cabeça. Eu tive a experiência que eu vivi mesmo na pele e eu descobri a importância disso. Então, essa aqui é a primeira fase que se chama Em Paz com as Origens, mas antes de eu entender o porquê que nós não ficamos em paz, nos relacionamentos, né? Se você não está bem interiormente, né, com os pais, foi isso que eu descobri em primeiro lugar, eu não estava em paz, eu achava que estava apaziguado, mas não estava. E ao mesmo tempo eu fui fazendo analogia com aquilo que eu aprendi na Bíblia, com Jesus, fui pregadora do Evangelho durante 12 anos, ministra do Evangelho, e eu vejo que esse meu chamado, ele continua de pé. Eu ainda tenho esse chamado, a minha missão ela é muito espiritual, o nosso servir tem muito a ver, né, com essa parte espiritual. E eu andei, fugi como Jonas, e eu entendi que todos os profissionais de desenvolvimento humano, nós temos essa coisa de buscar a resposta, e, na verdade, todos nós estamos buscando uma coisa, é felicidade, ser feliz. Quando nós queremos ter algo, é porque o mundo padrão falou assim, ó, se você não tiver, você não é, você não tem valor. E eu sofri muito bullying quando eu era criança, era mocinha, então eu vivia, meus avós, a gente tinha de tudo, mas com relação a bens materiais, o meu avô, ele tinha perdido, né, ele tinha falido ali no negócio dele, mas eu tinha muita fartura de alimentos ali, na casa dos meus avós, né? Eu cresci no pé de jabuticaba, de goiaba, de manga, de tudo. Então, minha avó fazia aqueles panelão de comida, sempre teve muita fartura de alimentos, mas tinha fartura de amor, faltava esse amor, porque eles também não entendiam. Meus avós foram meus segundos pais, e eu sou muito grata por eu ter tido esses avós que eu amava muito, 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 mas também tinha muitos problemas emocionais ali, inconscientes, mas amor, eu recebi muito amor desses avós, e nessa primeira fase, então, que eu chamo de Em Paz com as Origens, é quando eu descobri que eu não estava apaziguada, principalmente com meu pai, né? A minha maior revolta era com ele, porque eu sofri muito, foram dos 8 aos 12 anos, torturas psicológicas, muitas vezes eu tinha que correr, às vezes minha mãe chegava até a segurar meu pai não podia me ver, ele olhava para mim, parecia que ele estava vendo um bicho, então se ele chegasse em casa, ele já implicava comigo, de alguma forma eu tinha que estar trabalhando, eu era aquela criança que não se sentia amada, que eu tinha que estar o tempo todo servindo, fazendo, trabalhando, dentro dos sabotadores mentais. No teste você vai descobrir qual o sabotador que está ativo na sua vida, vou deixar aqui embaixo para você fazer. Você já pode fazer o teste, lá desde o primeiro vídeo você já vai ter o teste dos sabotadores para você saber como que é o seu estado atual, como que está a sua mente nesse momento, quais as feridas que estão ativas aí, da rejeição, do abandono, cada ferida tem os seus pensamentos sabotadores.
Eu criei a série Curadoras Feridas Não Prosperam, e eu vou deixar aqui embaixo também para você assistir essa série, Curadoras Feridas Não Prosperam. Vou pedir para deixar o link aqui para você assistir a série inteira, porque cada ferida, ela tem uma maneira de operar. E nós podemos ter todas as feridas, em maior ou menor grau. Conforme eu fui estudando as feridas emocionais, eu identifiquei que eu tinha todas. Só que era muito grande a ferida da humilhação em mim, né? Porque eu me sentia muito humilhada, meu pai me xingava muito. E gritava, tinha que correr, vinha polícia na porta, na casa dos meus avós também tinha, então eu tinha muita vergonha. Havia muita vergonha, esse sentimento de vergonha. E depois nós vamos entender sobre a assinatura eletromagnética, sobre energia, vibração e frequência. Como que você estando em baixos estados emocionais, você fica vibrando também baixos estados emocionais, e o que vem na tua realidade, nós temos um filtro, o SARA, no nosso cérebro, que ele só vai estar na sua realidade aquilo que está de acordo com as suas crenças. Todo mais será invisível para você. E tudo que chega até você é de acordo com essa assinatura eletromagnética e com a sua frequência, né, com a vibração que você está. Você não consegue acessar outras realidades ou enxergar outra coisa. Então, se você acredita que a vida é difícil, que nem homem presta, que as coisas são complicadas, a sua realidade vai ser de acordo com as suas crenças, com as suas convicções, aquilo que você acredita de mais profundo. E na programação neurolinguística, tem os princípios, né? Os princípios que diz o seguinte, que o mapa não é o território. Você tem um mapa aí, você tem um GPS. Esse mapa que você tem na sua mente, ele fala para você como que é a vida, como é a realidade, aquilo que você interpretou, daquilo que você vivenciou, né? Você criou convicções, essas convicções são crenças que estão cristalizadas, crenças que estão inconscientes, que você não tem consciência nenhuma, mas ela está agindo na sua vida. Então, no capítulo 2 da metodologia Senhora do Destino, Em Paz com as Origens, aqui eu falo para nós poder entender como que moldou, como que formou nossa personalidade aqui a partir dos traumas da infância. E um grande especialista em traumas emocionais da infância é Gabor Maté. Gabor Maté, ele se tornou especialista porque ele também descobriu que o fracasso dele no relacionamento dele, que ele queria entender o porquê, né, daquela separação, quando ele se separou da esposa, ele queria entender também por que ele não conseguia dar certo nos relacionamentos. Então, ele descobriu os traumas da infância. Gabor Maté, Jung também vai falar disso, vários autores vão falar sobre isso, como que a infância explica os impactos nos relacionamentos, no nosso sucesso profissional e financeiro. Porque se você tem esses traumas aqui, e você entra em sabotagem, você não consegue também aceitar o dinheiro. Depois nós vamos ter ali aulas específicas falando sobre a energia do dinheiro, que o dinheiro é uma energia. E por que eu não consigo ficar com dinheiro, ter dinheiro, jogo tudo fora, né? Ele é muito emocional, a relação que você tem com o dinheiro. Nós vamos falar sobre isso também. O eu adaptado e o resgate da essência. A liberdade emocional é abrir espaço para o eu autêntico. Gabor Maté. Pegue o seu livro ou o PDF do livro Senhora do Destino. Está na página 26. Então, desde muito cedo nós vamos aprendendo. Aqui também a Louise Bourbeau, do livro As Feridas Emocionais da Infância, ela fala isso. Que a criança ela vai aprendendo que ela não pode ser ela mesma. Que ser ela mesma é perigoso. Então, ela precisa adaptar. Eu não posso ser eu mesma, senão eu não vou ser amada, não vou ser aceita pelos meus pais, eu não vou ser aceita por eles, então eu preciso ser conforme aquilo que eles esperam que eu seja. Então nós vamos aprendendo que ser quem somos não é seguro, você é castigado, você vai por esse amor condicionado, e porque os pais nos moldam também, né? Nós somos moldados por eles, nessa educação que nós recebemos. Então, a criança espontânea, ela é viva, ela é sensível, ela vai desaparecendo sob camadas de proteção emocional. Ela aprende que a sua alegria incomoda, que a sua raiva é punida, é ignorada, né? Se a criança sente raiva, os pais, se eles não têm consciência disso, vai ficar bravo com a criança, põe a criança de castigo.
Então, foi nesse cenário, eu conto aqui, né, que eu cresci sendo invisível, aquela criança que se sente invisível. Uma criança que precisou amadurecer antes do tempo, fingindo não ter necessidades, pois elas não poderiam se dar esse luxo. Afinal, os adultos eram imaturos demais para dar conta de cuidar de uma criança. Eles mesmos ainda viviam suas próprias feridas e estavam perdidos em suas necessidades não atendidas da infância, como dizia Bert Hellinger, somos todos crianças. Entender que somos todos crianças e que nós estamos aí adultos até 50, 60, 70, não importa. Às vezes a gente já tá ali quase no final da vida, mas ainda nós estamos naquela dinâmica da criança interior ferida. Nós vamos falar muito dessa criança interior, que foi a minha heroína que queria salvar minha mãe e que formou essa personalidade, né, que eu me tornei. E que formou, é isso que forma a nossa personalidade. E somos todos crianças, Bert Hellinger fala. E atendendo, né, atendendo clinicamente, atendendo várias mulheres, a maioria, eu atendi homens, atendo homens também atendo terapia de casais, e aí a gente percebe o quanto que as pessoas estão nessa dinâmica infantil ainda, nos relacionamentos, na vida, o quanto que nós estamos aí nesse modo de sobrevivência, tentando que o ego, ele não é o nosso inimigo. Na verdade, o ego, ele tentou nos proteger. Só que agora que nós já estamos adultos, essa proteção, na verdade, nos sabota, essa proteção não nos faz bem, porque nós estamos nessa mentalidade que eu falo, a mentalidade kids, nessa mentalidade dessa criança interior, e com comportamentos totalmente disfuncionais, com crenças que foram interpretadas por essa criança ou por esse adolescente. Então, a nossa mentalidade, nosso mindset está totalmente infantil e nosso comportamento também. Nessa coisa de defesa ainda, nós estamos tentando nos defender com medo de viver aquilo que nós vivemos na infância. Então, nós na medida que essa criança nasce, ela vai entendendo que ela não pode ser ela. Por isso que forma o eu adaptado. Não é a essência. Então, agora nós vamos para o resgate dessa essência, do nosso eu verdadeiro, do nosso eu autêntico, que é ser você mesmo, quem você sempre foi. Tem uma frase que eu fui também estudando, a gente vai continuando, em O 100. Também é importante, eu vou passar aqui para vocês também. Se vocês depois quiserem, eu vou ter lá no YouTube, serão aulas extras que vai ser livre, que é o 100, um curso em milagres. O resgate da essência, na verdade, não se trata de se tornar uma nova pessoa, mas de lembrar quem você é, quem você sempre foi. Então, tem uma frase de O 100 que eu quero que você anote aí no seu caderno, que você tenha um caderninho de anotação para anotar os insights, que também aqui já faz parte da RECO, da reprogramação emocional consciente, que é lembrar que você não é essa identidade ferida, você não é a sua mente, você não é aquilo que fizeram com você, você não é aquilo que os seus próprios pais, né, te fizeram acreditar que você era, por conta desse amor condicionado que nós recebemos na infância, e nos separar da mente, e isso através da meditação. O Dr. Joe Dispenza fala, nós temos que voltar para dentro, e não deixar mais a mente comandar a nossa vida, porque até hoje você foi comandado por esse piloto automático, por esse padrão que está no piloto automático, 95% do tempo, você está nesse piloto automático, acreditando ser você. Você acredita ser esse personagem com esse padrão, com essa mentalidade que você tem hoje. Que nós, na maioria das vezes, nós estamos nessa mentalidade com todas as crenças que vieram da nossa criança interior, até mesmo da nossa adolescência também, tudo aquilo que nós fomos interpretando da realidade conforme as vivências que nós tivemos. Então, não é o fato em si, mas é aquilo que você interpretou como sendo verdade. E aí forma uma convicção. A crença nada mais é do que uma convicção daquilo que você tem como verdade. Então, você
tem várias caixinhas aí dentro do seu cérebro que você interpretou e você tem como verdade. E você diz, homem é assim, mulher é assim, relacionamento é assim. A parte financeira também, nós vamos depois estudar só a parte financeira. Se eu tenho muitas crenças conforme aquilo que eu experienciei, que eu vivenciei com os meus pais, então eu tenho um padrão também. Um livro, O Segredo da Mente Milionária, também eu indico para você esse livro. Era um livro meu, assim, de cabeceira. Eu amava aquele livro, mas eu não coloquei em prática aquele livro. O grande problema é esse. É você pegar um livro e ler muito superficialmente, não extrair dele a sabedoria. Você só vai extrair a sabedoria de algo que você meditar profundamente. É por isso que quando você, lá na Bíblia, nós encontramos assim, que nós devemos meditar na palavra. Porque quando a palavra é meditada, o que é meditar? Não é ler superficialmente. Se eu só ler superficialmente, eu não vou ter ainda consciência, não consigo extrair exatamente os aprendizados, a sabedoria daquele livro. E aquilo só se torna uma sabedoria se eu extrair aquilo, fazer parte de mim, e eu aplicar na prática, aquilo vira uma sabedoria. Aí sim, só que eu tenho que ler várias vezes. Nós aprendemos de duas maneiras, pelas repetições ou por alto impacto emocional. Dr. Joe Dispenza, quando ele faz os seus seminários, ele fala várias vezes o mesmo conceito, ele repete várias vezes o mesmo conceito, e ele diz assim, isto é proposital, porque nós aprendemos através da repetição. Sabe como Bob Proctor fazia? Ele pegou aquele livro, eu me esqueci o nome do livro, mas é sobre riqueza. E a base, né, é de Napoleão Hill, as 20 leis de sucesso, 21 leis, né, espirituais do sucesso, que Napoleão Hill ele estudou as mentes de sucesso, o que fazia uma pessoa ter sucesso e a outra não, porque se as duas pessoas que nasceram na mesma casa, no mesmo lugar, foram criadas pelos mesmos pais, é bem sucedido na vida, tem bons relacionamentos, prospera, dá tudo certo, e o outro não. Por que se foram criados pelos mesmos pais, no mesmo ambiente? Aí vem o mindset, na interpretação que cada um fez acerca daquilo que viveu, das vivências que teve. Então, na vida, não é sobre o fato em si, mas como você interpretou e aquilo que você toma na sua mente subconsciente como verdade. A mente subconsciente, ela não faz distinção. Ela não sabe se aquilo que você está imaginando, pensando, se é verdade ou não. E tudo que é colocado ali, nessa mente subconsciente se torna realidade. É a crença, as convicções que nós temos. O subconsciente, ele não interpreta, o subconsciente, ele não julga se aquilo é verdade ou não. Se você acredita que é como se fosse o gênio da lâmpada mágica. E ele fala assim, seja feito conforme a vossa fé, seja feita conforme a vossa vontade. Jesus também falava isso, né? Seja feita conforme a sua fé. Fé é uma crença. Crença é uma fé, aquilo que você tem como verdade absoluta. Se é verdade absoluta para você, assim vai ser na sua realidade, assim como é no céu e na terra. Assim como é na sua mente subconsciente, assim será na sua realidade, na forma de pessoas, circunstâncias, coisas, eventos. Isso eu aprendi também no livro do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. E agora, então, nós estamos nesse processo de resgatar a essência. E no curso, o 100, ele diz assim, que você nunca foi outra pessoa, né? Você nunca foi, você sempre foi você. Só que você se esqueceu, na sua essência, você já é uma pessoa inteira. Você já é como Deus te criou. Então, você pode até pegar um caderninho, que eu já posso até ir trabalhando com essa nossa mentalidade sobre quem somos, sobre a nossa identidade. Mudar a identidade é a coisa mais difícil do mundo, porque exige, Dr. Dispenza fala assim, em neurociência, é a morte do ego, é a morte do velho eu, é morrer todo esse circuito neural, formar novos sinapses neurais, como a nossa mente não quer, ela não quer gastar energia, ela não quer, não está preocupada se você vai ter sucesso, se você vai ter felicidade, se você vai prosperar, seja lá o que for. A nossa mente, o nosso cérebro só quer economizar energia.
E toda vez que você muda, para que haja uma mudança real na sua vida, mudar a sua identidade significa morrer toda a circuitaria, que é essas sinapses neurais, né, as emoções memorizadas, as crenças que estão ali na nossa mente, e nós estamos o tempo todo, mesmo que seja difícil, buscando o que é familiar. E o desconhecido para nós nos causa muito medo. E é por isso que quando você tenta fazer algo diferente, esse medo vem e tua própria mente te sabota trazendo os pensamentos para você. Não faz não, deixa para amanhã. Você lembra quando você tentou, não deu certo, você vai tentar de novo? É a nossa própria mente que está nos sabotando, traz um conjunto de pensamentos com eles, por isso que a sua mente não é sua amiga nesta hora. Fazendo o teste dos sabotadores mentais, você vai saber se a sua mente ela está agindo, quanto por cento que ela está agindo a seu favor ou contra. Depois, eu vou fazer uma aula somente como interpretar esses testes dos sabotadores mentais. Vai ter uma aula aqui exclusiva sobre os sabotadores mentais. Nós vamos ter uma aula sobre ele, mas ainda não chegou. Quero ir indo aqui na sequência do livro. Então, a primeira coisa que você precisa entender, nós criamos um personagem para sobreviver o que nos aconteceu. Esse personagem que forma a nossa personalidade está no medo, está no modo sobrevivência. No modo sobrevivência, o nosso cérebro, nossa mente está tentando, o nosso ego está tentando nos proteger para não viver de novo as feridas que você viveu, da rejeição, do abandono, a rejeição, o abandono, a humilhação, a injustiça e a traição. São 5 feridas emocionais. E nessas feridas emocionais, a principal emoção que nós temos é sempre o medo, o modo de sobrevivência, o que rege é o medo. E quando nós estamos nesse medo, nós estamos em estado de contrição. Depois eu vou explicar certinho, né? Na segunda fase da reprogramação emocional consciente, que é você ter consciência que o seu estado emocional, ele é mais forte até mesmo do que os pensamentos. Os pensamentos vão trazer as emoções negativas, mas é a emoção negativa que atrai para a nossa realidade as pessoas, circunstâncias e coisas, e que vai, sim, se manifestar na nossa realidade. Toda vez que eu tenho um pensamento ruim, eu vou ter uma emoção ruim. As emoções, elas estão revelando qual é o pensamento que eu estou tendo, se eu estou tendo um pensamento bom ou ruim. Só que a gente fica aqui nesse piloto automático o tempo todo, a mente, você já acorda. Quando você acorda, a mente já traz todo o cenário negativo do dia anterior. Então, você já acorda pensando nas contas, nos problemas, naquilo que você tem para resolver. E você não pensa positivo, né? A mente ela já está nesse estado negativo, e se você convive com pessoas que estão o tempo todo só olhando para o lado negativo, só reclamando, murmurando, olhando sempre para as coisas negativas, é isso que cria a sua realidade. Porque você vai repetindo esse estado de ser, você vai repetindo tanto os pensamentos negativos quanto as emoções que ficam memorizadas, ou seja, viciadas, doutor Dispenza fala, emoções viciadas. E a única solução, como que a gente faz para a gente sair, é ter consciência desse piloto automático e fazer verdadeiramente o trabalho interior, que é falado também no livro, já ia falar Estrela da Manhã, esqueci o nome do livro, mas também vai fazer parte do livro para você ler. A própria Louise Hay, também eu falo de Louise Hay aqui, ela fala, né, que o trabalho mais importante que nós temos que fazer é o trabalho interior. O que é o trabalho interior? Observar, não mais através dessas lentes, né, que é quem você se tornou, não mais por esse velho eu, ou seja, por esse eu adaptado, as feridas e as suas máscaras, porque cada ferida emocional tem uma máscara que você veste, fingindo ser você, como se você fosse um personagem ali, encenando, não sendo você. É igual um computador, nós somos igual um computador. O computador, ele tem o software e ele tem o hardware. O software é o programa, esse programa que está aí. Imagine que você é esse computador.
E esse programa, esse software que está rodando na sua mente, você está acreditando ser esse personagem, esse eu adaptado. Então, você acredita ser. Então, uma pessoa controladora, por exemplo, ela tem ali uma ferida. E ela se torna controladora, porque ela tem uma ferida de traição. Tudo isso eu falo, a curadora das feridas não prosperam, e conforme a ferida que está aberta, você forma um personagem. Um desses personagens, a controladora, que manipula tudo, que tem que ter o controle de todas as coisas, que ela vai manipular, ela tem essa ferida da traição. Depois nós vamos estudar as 5 feridas emocionais. A ferida da traição. Então, não deixa o outro ser ele, ela precisa estar no controle o tempo todo, ela não solta. Tudo tem que ser do jeito dela. Tem um crítico ali interno imenso, aquele crítico que todos nós temos, mas o dela é muito grande. Porque o crítico interior, eu falo que ele é o pior dos sabotadores. Inclusive, ele é o maioral lá dos sabotadores mentais. Porque julga o tempo todo, está no julgamento, está no medo, acha que é sabichão, sabe que a pessoa é sabichona, que tudo ela sabe, que só ela que tem razão, não escuta o outro, não tem escutativa nenhuma e quer que o outro seja conforme o seu bel prazer, sua vontade. O outro tem que ser conforme ela quer, a controladora, né? É muito difícil você lidar com uma pessoa controladora. Ela não confia nas pessoas de jeito nenhum, é uma pessoa também que vai querer controlar e vai ser, dentro do ambiente corporativo, por exemplo, vai ser aquele chefe autoritário e abusivo, crítico, que era, no livro Inteligência Positiva, o próprio autor dizia que ele era esse crítico aí, muito grande, e é só que ele não conseguia enxergar, porque isso é muito inconsciente. Nós estamos nesse personagem, com esse software, e rodando no piloto automático, você acredita que isso é sua identidade. Mas não é, né? Nós precisamos nos libertar desse eu adaptado e resgatar a nossa essência. Então, até a próxima aula.